Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre como lidar com pessoas orgulhosas. Parece que cada vez mais o nosso mundo tem sentido aí do que se chama o orgulho, né? A famosa arrogância, né? Olhar as pessoas de cima para baixo. Como é que você faz para conviver com uma pessoa dessa? Como é que você faz para lidar com pessoas assim? Principalmente quando você tem que aí conviver, né, com alguém assim. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como é que você faz para lidar com pessoas orgulhosas. O livro de Provérbios, ele traz um pouco de sabedoria sobre isso. Provérbios capítulo 16, se tu tiver a tua Bíblia em casa, é interessante você pegar uma caneta e até marcar esse verso, que isso aqui tem uma sabedoria muito interessante para você estar conseguindo saber lidar com essas pessoas. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19 diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor, verso 19, melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios está dizendo que a pessoa se torna orgulhosa logo antes de cair. A pessoa se torna aí altiva, né, soberba, um pouco antes de ser destruída, né? É bem interessante aqui no passado, há muito tempo atrás, a medicina não era como hoje. A medicina era um pouquinho fora da casinha em algumas áreas aí. Se usava sanguessuga, por exemplo, para curar várias doenças. A pessoa colocava na área ali que estava doente, que tinha algum problema, e se acreditava que o fato de a pessoa perder sangue ou ser tirado aquele sangue daquele lugar, a pessoa automaticamente era curada. O orgulhoso, ele pode ser comparado a uma sanguessuga, porque quando você convive com ele ou com ela, parece que você é sugado emocionalmente. Você está sempre vazio, você está sempre desanimado, desgastado, porque o orgulhoso ele costuma sugar o emocional da outra pessoa. E como é que você faz para conseguir lidar com isso? Porque não é algo justo, né? Você tem que conviver, você tem que lidar com pessoas assim. Aqui a Bíblia está falando ali que a cura, vamos dizer assim, o dispositivo, a ferramenta, a chave para você lidar com a pessoa orgulhosa é a humildade. E eu vou explicar um pouquinho melhor para você o que significa essa parte da humildade aqui. Você não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas eu preciso ser franco com você para a gente conseguir, para você ter ferramenta para lidar com essas pessoas. O orgulhoso geralmente ele se incomoda com alguém orgulhoso. Uma pessoa humilde não se incomoda muito com uma pessoa orgulhosa. Primeira coisa. Como assim, irmão Pedro? O que tu quer dizer com isso? O orgulho da outra pessoa não pode te acionar. O orgulho da outra pessoa não pode te desestabilizar. Porque se a pessoa, quando ela está orgulhosa, está tendo uma atitude orgulhosa, arrogante, soberba com você, e aquilo mexe com você, significa que ela tem tua senha. E a pessoa não pode ter tua senha, ela não pode te desestabilizar, não pode te acionar. Entende o que eu quero dizer para você? E a única chave é a humildade, junto com a dignidade, claro. Então você precisa, quando a pessoa tiver uma atitude, você percebe que a pessoa ela é orgulhosa, você não pode deixar aquilo tirar a tua paz, porque nada, eu vou repetir para você, nada nesse mundo pode tirar a tua paz, nada. Então, para você se manter em paz, você precisa ser humilde, não deixar que aquilo te acione, que aquilo te controle e nem que aquilo te acompanhe durante muito tempo. Tu não pode permitir amar e se apaixonar por uma pessoa orgulhosa. O que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso, irmão Pedro? Quando você fica lembrando o tempo inteiro da atitude da outra pessoa, você está carregando ela com você. E quanto mais você lembra, quanto mais você guarda aquilo, você acaba tomando café com a pessoa, mesmo que ela não esteja ali, você acaba almoçando, dormindo, porque a pessoa está sempre dentro da sua cabeça. Então não permita. Não permita que ela more dentro de você. Solte isso, deixe isso para lá, seja humilde, largue isso de mão, deixa para lá,
Agora, se você está convivendo com uma pessoa orgulhosa, é um pouquinho diferente. Essa humildade aqui tem um outro aspecto também. Ela tem a ver com os frutos do Espírito e tem a ver em você ter domínio próprio. O que eu quero dizer com isso? Quando você está lidando com uma pessoa orgulhosa, você precisa ser frio no bom sentido. O que quer dizer ser frio? Você precisa ter o domínio próprio. Porque quando você tem domínio próprio, você acaba transmitindo amor e você acaba transmitindo para a pessoa, levando ela a perceber o que ela está fazendo. Às vezes ela não vai perceber na hora, às vezes vai perceber depois. Quando você tem um dos frutos, ali um pedaço do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, você não perde a tua paz, você não perde a sua paz, e você controla o que fala. Você tem consciência, você não age por impulso, você não devolve na mesma moeda, porque o orgulhoso, a Bíblia fala que o humilde ele é respeitado, ele é honrado, e o orgulhoso passa vergonha. Então, o orgulhoso na escala emocional e espiritual, ele está a um nível muito abaixo do humilde, e ele quer levar você para lá, para o buraco. Então, quando você tem domínio próprio, mansidão, que é um dos frutos do espírito do amor ali, você acaba não deixando ele tirar a tua paz e puxando você para baixo. Então, quando você lida com uma pessoa que é orgulhosa, tenha domínio próprio. Controle o que você diz e controle o que você pensa também. Conforme vai passando o tempo, você vai perceber que você já não dá bola mais, e o orgulhoso precisa de plateia. Ele precisa de atenção. E ele vai perceber que quando ele não consegue te controlar, ele não consegue te acionar, ele vai acabar largando você de mão. Tá bom? Novamente recomendo você ler o livro de Provérbios. É um livro que te leva a um grau de consciência maior, um grau de consciência 2, um grau de consciência 3. E você começa a entender o porquê que as coisas acontecem, e você começa a aprender como lidar também com essas coisas difíceis da vida aí. Deus abençoe você. E você está na minha lista de oração. E não esquece, a gente está sempre junto, mesmo depois do fim.